Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Hoje estudaremos a ondulatória. A ondulatória, então, basicamente irá correlacionar as ondas com relação à sua natureza e à sua dimensão. Com relação à natureza, as ondas poderão ser mecânicas ou eletromagnéticas. Caso elas sejam eletromagnéticas, elas conterão um campo elétrico e um campo eletromagnético. Com relação à dimensão, as dimensões são unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. As cordas são exemplos de unidimensional, apenas uma dimensão. Os líquidos, eles se propagam em 2 dimensões e o som, ele se propagará em 3 dimensões. Com relação à direção de propagação de uma onda, ela poderá ser ondas longitudinais ou ondas transversais. O som é um caso de onda longitudinal, ele se propaga neste sentido. Sempre lembrando que o som também é uma onda tridimensional, com relação à dimensão. E as ondas transversais são um exemplo das ondas eletromagnéticas, todas elas, e ondas de uma corda. Elas se propagam neste sentido, transversal. Agora, com relação aos elementos de uma onda, precisamos compreender que a onda ela é composta por uma crista e um vale, e esta composição determina o comprimento de uma onda. Dentro da onda, a distância até a crista e a distância até o vale é conhecido como amplitude. E este é basicamente um comprimento de onda. Um comprimento de onda é igual a um período de tempo, um período t, de tempo para uma oscilação completa em segundos. Isso é o comprimento de onda. Ou seja, o período que ela leva para ter essa oscilação completa, para ela formar a crista e depois formar o vale. Isso é uma oscilação completa. Ou poderia ser a distância entre 2 cristas, se houvessem 2 cristas ou 2 vales. Enfim, basta que ocorra a oscilação completa. Sempre lembrando que este período será em segundos. E a frequência? A frequência é o número de ciclos em um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, então, representará a frequência, o número de ciclos, quantas vezes ela ocorre. Basicamente isso é a frequência. E a frequência ela se dará em Hertz ou em RPMs, rotações por minuto. A relação matemática que existe entre Hertz e rotações por minuto é basicamente convertendo Hertz para RPM, você deve multiplicar por 60, enquanto que a conversão de RPMs para Hertz você deve dividir por 60. E a forma que correlaciona a velocidade desta onda é basicamente o intervalo, o ΔS, sobre ΔT, que é basicamente o comprimento da onda, é o tempo que ela levou aqui, essa foi a distância que ela percorreu. Comprimento de onda sobre o ΔT. O ΔT é o quê? É o período. É o tempo o período de tempo para uma oscilação completa. Isso é o ΔT. Então, basicamente, é o período. A velocidade é igual ao comprimento de onda sobre período, ou a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, porque a frequência é o oposto do período. São grandezas inversamente proporcionais. Cabe salientar apenas que as unidades da velocidade serão metros por segundo, a unidade do comprimento de onda é metro e a unidade da frequência é hertz. Se o exercício apresentar a frequência em RPMs, você deverá convertê-la para hertz, dividindo por 60. Então esse é o estudo inicial da ondulatória com relação a uma onda e os seus elementos. Agora estudaremos as equações matemáticas que correlacionam os harmônicos. Como nós calculamos os harmônicos? Então, o comprimento de onda de n harmônicos é igual a 2 vezes L é a distância, sobre n. E a frequência de n será igual a n vezes v, que é a velocidade, dividido por 2L. Basicamente é isso. Se a velocidade for constante, então nós estaremos diante da equação de Taylor. A equação de Taylor diz que a raiz quadrada da força sobre a densidade linear, que é esse μ. A densidade linear basicamente se correlaciona com a massa em quilogramas e também o comprimento do objeto, foda-se.
Então é o comprimento em metros, no caso, né? E a massa em quilogramas. É isso, daí que se origina esse índice de densidade linear, que é particular do objeto. Com relação às ondas estacionárias, precisamos compreender a reflexão de uma onda. No caso de uma reflexão, uma interferência, né? Se uma onda interferir de forma construtiva, teremos então uma fase, e a fase formará um ventre. Caso essa interferência ocorra de forma destrutiva, nós teremos então uma onda defasada, e essa onda então formará um nó. Basicamente ela vai se terminar. Enquanto que no caso anterior seria um ventre, ela iria se amplificar. Ou ela se amplifica, ou ela acaba. Ela forma um nó. Basicamente, estes são os padrões de interferência, construtiva ou destrutiva. Ainda com relação ao movimento harmônico simples. No movimento harmônico simples, pense em uma corda. Uma corda irá realizar aquela oscilação que toda onda faz, só que essa será uma oscilação constante. Neste caso, estamos falando então de uma oscilação de 180 graus ou π radianos. E nós poderíamos calcular então as fórmulas do movimento harmônico simples com relação à aceleração, velocidade e distância pelo tempo, distância em função do tempo. As fórmulas são basicamente as seguintes. X de t é igual a vezes cosseno de w vezes t mais q0. Sendo que w será o trabalho, né? O trabalho será igual a 2π vezes a frequência. Ou o trabalho poderá ser, que na verdade não é um trabalho, é uma velocidade angular. A velocidade angular será 2π sobre o período. Então aqui nós estamos relacionando a velocidade angular com o tempo. E é assim que se calcula a velocidade angular. É uma forma de velocidade. Por quê? Porque quando se trata de uma oscilação constante, o comprimento de onda, perceba, o comprimento de onda é 2π. É sempre 2π. Por isso que a velocidade angular está utilizando 2π vezes frequência. Interessante, não é mesmo? Agora, com relação ao cálculo de velocidade. Então, a velocidade será igual a menos a velocidade angular, que nós já descobrimos, inferimos as fórmulas anteriores, vezes a seno da velocidade angular novamente, vezes o tempo, mais Q0. É sempre a mesma coisa, perceba. Só que com relação à velocidade, nós utilizaremos o seno. Antes, com relação à distância, em função do tempo, nós utilizamos a equação do cosseno. Com relação à velocidade, onde a velocidade é máxima, a aceleração é nula. Então, se nós temos um v máximo, ele será igual a menos w vezes a. Menos w vezes a. Por quê? Porque o x é igual a zero. Basicamente é isso. E onde a velocidade é nula, a aceleração é máxima. Se a velocidade é igual a zero, x será igual a a, ou x será igual a menos a. Isso é basicamente as posições que ele assume naquele ciclo lá, trigonométrico, foda-se. Com relação à aceleração, a aceleração é menos a velocidade angular ao quadrado, vezes a cosseno de w vezes t mais q0. É bastante similar à fórmula de cima, a primeira fórmula de x. Perceba, a vezes cosseno, velocidade angular vezes o tempo, mais q0. A vezes cosseno, velocidade angular vezes t mais q0. O que vai mudar só é que estaremos adicionando, então, uma velocidade angular ao quadrado, menos a velocidade angular ao quadrado. E o cosseno. Então, quando a aceleração é máxima, a fórmula que poderá ser usada será menos velocidade angular ao quadrado vezes a, sendo x igual a ou x igual a menos a. Se o a for nulo, o x é igual a zero. E se o a em função do tempo, será relacionado da seguinte forma. A em função do tempo é igual a menos velocidade angular ao quadrado vezes xt. E o xt é esta fórmula maravilhosa aqui. Então, estas são as fórmulas do movimento harmônico simples. Eu realmente espero que você decore-as, que
que você consiga aplicá-las caso elas caiam. Boa sorte para você. Com relação ao oscilador massa-mola. O período de um oscilador massa-mola é calculado a partir da seguinte equação. 2π vezes a raiz quadrada da massa sobre K. K é uma constante, que é basicamente newtons por metros. Lembrando sempre que a frequência é o inverso do período. Então, se você tiver que calcular a frequência de um oscilador massa-mola, você calcula o período e depois você inverte. Supondo que se trate de um pêndulo simples, perceba, o pêndulo simples ele independe da massa. Então, nós não temos mais a massa na fórmula, não temos mais uma massa em quilogramas. Agora, nós teremos uma distância, a distância da corda, a corda que está pendurando este pêndulo. Como nós vamos calcular o período? Da mesma forma, só que desta vez sem usar a massa. Nós utilizaremos a distância da corda, o comprimento da corda. Que será? O período será igual a 2π, raiz quadrada de L, que é a massa, que é 1 metro, a distância. Então, a distância do comprimento do pêndulo, sobre a gravidade. A gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. É assim que se calcula o período de um pêndulo simples. De forma similar à massa-mola, só que sem a massa e utilizando dessa vez o comprimento do pêndulo. Interessante, não é mesmo? Por fim, temos as equações que correlacionam energia potencial e energia cinética. Então, a energia potencial ela é calculada a partir da equação K vezes x ao quadrado sobre 2. Enquanto que a energia cinética é calculada EC, energia cinética, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. É bastante similar, você pode perceber. Aqui nós temos um x ao quadrado e aqui nós temos uma velocidade ao quadrado. Aqui é uma distância ao quadrado e aqui é uma velocidade. A velocidade está se correlacionando com a massa e aqui nós temos um K. Basicamente é essa. As fórmulas elas são bastante similares. Com relação à energia potencial máxima, ela será máxima quando? Quando o x estiver em A ou menos A. Então, se o x está numa posição A, desse lado, ou está do outro lado, numa posição menos A. Então, é nesse momento que a energia potencial será máxima, pois ela tem ainda todo o trajeto para ser percorrido, de A até menos A. E a energia potencial será nula em zero, ou seja, quando o x estiver parado no meio. Quando estiver no meio, será zero. Quando estiver em menos A, será máxima, e quando estiver em A, também será máxima, porque ele está oscilando desta forma, para lá e para cá. E a energia potencial máxima se calculará da seguinte forma. K vezes A ao quadrado, pois no potencial máximo x é igual a A ao quadrado, sobre 2. E aqui nós começamos a correlacionar, então, ó, K vezes A ao quadrado dividido por 2. Nós temos a energia potencial máxima. E com relação à energia cinética será máxima quando x for igual a zero, ou seja, o pêndulo começou lá no ponto inicial dele A, quando ele estiver no meio da trajetória, aqui será o ponto máximo da energia, porque a partir desse momento ele passa a perder energia, até chegar ao ponto menos A. E ele volta a receber energia. Então, no meio é que a energia cinética, no ponto x igual a zero, a energia cinética é máxima. E quando que a energia cinética é nula? Nos pontos extremos, em A ou menos A. Então, a relação que se faz da energia cinética máxima com relação à energia potencial máxima é K vezes A ao quadrado dividido por 2 é igual a m vezes velocidade ao quadrado, velocidade máxima ao quadrado, sobre 2. E essa é uma relação direta entre os dois. Este foi o estudo do movimento harmônico simples, dos osciladores massa-mola, do pêndulo simples e da energia potencial e energia cinética que está ocorrendo em diferentes pontos.